Um homem triste aproxima-se de um prédio. Na fachada, consultório do Dr. Caligari. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, doutor. O que te aflige? Por que você veio ao meu consultório? Doutor, eu ando muito triste e depressivo. Tem sido muito difícil os meus dias. Rapaz, não fique triste. Já já, os meninos do Esteves com Metafísica vão lançar um novo podcast. O que foi, meu jovem? O que foi? Mas, doutor, eu sou um dos meninos do Esteves com Metafísica. Você está ouvindo Esteves com Metafísica Podcast. Uma salva de palmas para o Brasil. O teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma da medida do quadrado dos catetos. Quem que é aquela mulher que parece o Roberto Carlos? Tristeza não tem felicidade sim. Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram. O esplêndido dinamismo dessa gente rude obedecia a dois grandes impulsos que dominam toda a psicologia da descoberta e nunca foram geradores de alegria: a ambição do ouro e a sensualidade livre e infrene que, como culto, a Renascença fizera ressuscitar. No ar, mais um Esteves com Metafísica. Meu nome é Silas Oliveira, ao meu lado está ele, André Oliveira. E mais um podcast aí que está começando. Da última vez o André não falou os nossos nomes, ele esqueceu disso, por isso que eu sou um host muito melhor do que ele. Cara, é que assim, eu sou favorável das pessoas não ficarem se apresentando, que nem RG, né, mano? Se o cara te conhece, ele te conhece, mano. Não precisa de um documento pra comprovar isso. Desde que inventaram RG, ninguém confia mais em ninguém, né? Exatamente. Eu vou no aeroporto ali, tudo tem que apresentar RG, não entendo isso, cara. Enfim, o André leu O Retrato do Brasil por Paulo Prado, né, um ensaio sobre a tristeza brasileira. É um livro que o André estava comentando sobre que o cara às vezes comete uns certos racismos e tudo mais. Ele é um pouquinho racista, mas assim, é só numa parte pequena. Você pode ler o resto, que o resto é bom. É, gente. E assim, seja um pouco mais mente aberta, entendeu? Não é porque o cara tinha opiniões racistas que ele era ruim. Até porque, por exemplo, muitos calvinistas gostam do Jonathan Edwards, e ele tinha umas opiniões meio complicadas, entendeu? Eu acho interessante porque ele comenta uma coisa da luxúria brasileira, né, no texto que você leu, sobre como a luxúria é uma coisa que acaba gerando muita tristeza, né, nas pessoas. E, cara, eu concordo com isso bastante, até porque, assim, se não me engano, é a conclusão do livro que quando você vive a sua vida em função da luxúria, você vive meio que numa posição de pós-coito, né? Porque, tipo assim, digamos assim, o sexo é uma coisa que o orgasmo dura muito pouco. E então, quando você vive, sua vida se baseia nisso, nessa luxúria, como é que vai ser uma vida de tesão? É muito pelo contrário, é uma vida de... Uma vida de micromomentos, né? O orgasmo dura 1 segundo, 2 segundos. Então, e na verdade, você vive uma vida de ser rabugento, de tristeza, de melancolia. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem um pico de prazer, depois você tem né, falando aí da química cerebral, sempre que você tem uma química, um pico de prazer, o seu corpo, ele
automaticamente por um exercício de homeostase, né, para equilibrar aí os níveis aí de prazer, de substâncias no seu corpo, de prazer, desprazer e tudo mais, seu prazer abaixa depois. Então, tipo, é por isso que quando depois do pós-coito, por exemplo, as pessoas geralmente ficam um pouco mais assim, mais na delas, mais retraídas e tudo, por conta desse comportamento. Então você imagina que a pessoa que vive nesse sentido, né, ela vive em função disso, ela acaba sendo mais triste, né? Só você pensar que assim, o tesão, assim, o desejo, quando ele é desordenado, ele vai ficando mais difícil de se alcançar. Então, por exemplo, quando você pensa é igual a pornografia, né? Quando você começa vendo uma pornografia normal, e aí você vai escalonando até as coisas mais grotescas possíveis, justamente porque o seu cérebro se acostuma com o estímulo que está vindo. Você pensa que é uma pessoa que vive dessa forma, né, dessa vida sexual muito desregrada, ela vai tender a ficar cada vez mais um sexo cada vez mais degradante, cada vez mais quebrador de tabus, disruptivo, acho que é a palavra. Sim. Cada vez mais e mais e mais, até o ponto onde ela se destrói completamente, né? Então, você vê isso em qualquer caso, de tanto as pessoas mais... Você vê que em algum momento, por exemplo, pega esses caras tipo Charlie Sheen, que é um exemplo comum, né, um exemplo recente, mas tipo o Calígula da vida, né, uma coisa mais mítica, né, um exemplo mais mítico. Eles eram pessoas que acabavam caindo na homossexualidade, e acabando tendo relações com outros homens, tipo assim, é o destino comum. Quer dizer, você começa sendo hétero e você vai começar a experimentar, vai ter uma hora que não vai ter mais graça, entendeu? Isso é a questão da vida desordenada que ele comenta nesse livro, sabe? Por isso que é importante a necessidade. Eu acho que ele foi no trecho final, né, que ele comenta sobre ordenar as paixões. Na verdade, ele fala um pouco sobre isso quando ele vai tratar do romantismo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no sumário. Porque, ele vai tratar primeiro como a luxúria no primeiro capítulo e como depois a cobiça geraram a tristeza brasileira, e depois ele fala um pouco sobre o romantismo, de o que essas coisas fizeram, como o romantismo foi influenciado por essas duas condutas brasileiras. A ideia é um ensaio sobre a tristeza brasileira, né, o retrato do Brasil, e é uma pesquisa sociológica que ele vai fazer analisando a nossa sociedade desde a chegada dos portugueses. Por que esse espírito triste que ele fala, numa terra radiosa, um povo triste? Porque os elementos externos do Brasil, acho que é até interessante comentar um pouco sobre isso. Os elementos externos do Brasil são elementos de alegria. Aqui eu quero dizer elementos externos. O nosso clima, nossa mata, que é muito verde. Por exemplo, uma coisa que a gente não tem noção, a gente não tem uma noção tão certa, não é tão comum pra gente relacionar o frio com a tristeza, né? Eu me lembro que eu estava vendo um episódio de Sopranos e eles começam a analisar um poema, um menino pede ajuda pra irmã, e eles começam a falar, tá vendo aqui, tá falando de neve, de frio, o que frio te remete? E ele, não sei. Aí ela fala, tristeza. E pra eles, assim, o frio, você vai ver em diversas obras europeias, principalmente os russos, eles vão tratar a vida de maneira muito triste porque é sempre frio, e muitos cineastas vão usar desses recursos, assim, de acontecer alguma coisa mais pesada e acontece no inverno. E o Brasil, a gente não tem essa noção. Pelo nosso clima, a gente deveria ser um povo mais animado, um povo menos triste, e realmente, Em certo aspecto, a gente é. Assim, não explica por que, por exemplo, e por que isso não se reflete nas obras, por exemplo. Exatamente. Quando a gente pega os grandes escritores, os grandes poetas, eles formam uma coisa que a gente chama de eu lírico do Brasil, né? Por que é o eu lírico do Brasil? Tipo assim, é o conjunto dessas obras, elas vão criar uma persona, entendeu? Sabe quando você tá lendo um livro, você vai reparar, se você é uma pessoa que se aprofunda na literatura, nas artes, você vai reparar que assim, as obras americanas, elas têm uma razão. Tipo assim, elas têm todas tem um estilo de escrita americana.
Ou um estilo de uma personalidade comum aos americanos, certo? Exatamente. Que isso, assim, a literatura ela vai definir como, não sei se é bem definir, mas vai refletir qual é o aspecto dessa cultura. Então, por exemplo, o russo, você não vai imaginar, você não pensa num russo, não pensa nele sambando por aí. É aquela questão de a literatura russa em geral, vamos falar dos mais famosos, né? Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Chekhov. Todos eles acabam escrevendo normalmente coisas tristes, coisas melancólicas, porque tem esse... Não sei se entra no inconsciente coletivo, mas É um inconsciente coletivo melancólico. E o Brasil, por ser um país quente, um país que não tem esse tipo de coisa, tem um clima mais agradável, é esperado que seja uma literatura mais alegre, que as artes representem coisas mais alegres, mas não é muito bem o que a gente vê na nossa literatura, né? Quando a gente vai... É bem o contrário, é só você pensar assim, o que é a música brasileira, por exemplo. Vamos colocar que a literatura não é tão acessível às pessoas, mas pensa na música brasileira, assim. Os clássicos, né? O clássico, tipo assim, Cartola, por exemplo. Cara, o quão triste é as coisas que ele escreve. Pega, tipo assim, mesmo a bossa nova, tem uma beleza... Garota de Ipanema é uma música triste, cara. Cara, então... Ah, porque estou tão sozinho. Sim. Ah, porque tudo é tão triste. Que ele fala que, tipo assim, que a beleza, ela vem e ela te alivia, te deixa feliz, só que depois ela vai embora e te deixa triste, tipo. Então, que é uma análise muito rasa, assim, as pessoas acharem que o Brasil é um país festivo, né, e que as pessoas são assim também. Tipo assim, você pega o carnaval, por exemplo, você realmente tem um espírito de felicidade no carnaval? Tipo, assim, olhando como um todo, sem olhar só essa questão porque o que as pessoas fazem é, cara, se enche de droga, bebe até não poder mais, fica pelada no meio da rua, tipo, o quão triste é isso, na verdade, entendeu? Cara, eu citei o Tom Jobim, eu nem lembrar, mas tem aquela música dele, A Felicidade, né? Uhum. Que é tristeza não tem fim, felicidade sim. E ele começa a falar sobre o samba, né? Que como que ele fala? A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por uma busca de sonhos pra fazer a fantasia de rei de pirata. Depois como que é? Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Que é a quarta-feira de cinza. A música A Felicidade é uma música extremamente triste, né? Tipo, sim. A felicidade tem data de validade, que nem a gente tava falando no começo, né, sobre o orgasmo. Eu acho que a alegria brasileira é uma alegria orgásmica. Sim. É uma alegria tem um grande pico no momento, mas depois ela acaba. É a diferença, esse que é o ponto. A diferença entre o gozo, e aí, né, gente, por favor, sejam maduros, e que aí, no caso, vamos falar de alegria mesmo, que é melhor, e felicidade, né? A alegria é aquele pico, aquela coisa, aquele sentimento, sabe? Você sai com os amigos, você ganha, tem uma notícia boa, você recebe uma promoção, sabe? Aquela coisa, E a felicidade é aquele estado de contentamento, né? Da alma. E o estado só que assim, quando você vive em função de uma, você acaba esquecendo a outra. Se você vive em função da alegria, você esquece a felicidade. E aí eu tenho um outro grande problema, porque a felicidade não é uma coisa que você possa alcançar. A felicidade ela é o resultado do quê? De um objetivo. E o objetivo é o que dá sentido para sua vida. Uhum. Viktor Frankl. Tem uma frase que eu também vi no Sopranos voltando aí, mas tem uma personagem que ela é russa, ela vira pro Tony Soprano e ela fala assim: o povo de vocês americanos, vocês acham que vocês merecem ter felicidade, que alguém te deve isso e que vocês têm que viver uma vida, e isso não é verdade, sabe? Você pode viver uma vida triste, tipo, você não merece... Sim, tipo assim, não é como se alguém... É aquela coisa... A felicidade é uma coisa que todo mundo, tipo, tem que ter, e é aquela coisa que... Alguém te deve essa felicidade. Tipo, quando alguém tira a sua felicidade, você fica com muita raiva, sabe? Por exemplo, você é demitido, você se sente injustiçado, você terminam com você sente que você não merecia aquilo, entendeu? Como se alguém te devesse alguma coisa, né? Sim, tipo assim, pode ser que realmente que você foi injustiçado, pode ter sido injustiçado no seu relacionamento, no seu trabalho e tudo, mas a questão é o princípio de você achar realmente que as pessoas ao seu redor, elas precisam te fazer feliz, entendeu? Elas precisam... Você fica indignado porque uma coisa ruim acontece com você, tipo... Qual que é o sentido disso, cara? Assim, ninguém... Igual, o ônibus atrasou... Beleza, o papel do ônibus é atrasar... O papel do ônibus não é atrasar.
Mas o papel do ônibus também não é te fazer feliz. Não é te deixar Exatamente. contente com o trabalho dele, entendeu? O papel do ônibus é passar numa hora ou em outra, entendeu? Eu acho que a pior coisa do mundo é quando você vive dessa forma, assim. Eu até escrevi um texto desse. Esperando que as pessoas estejam preocupadas com a sua felicidade, né, mano? Ninguém liga pra você, não, mano. Exato. Uma coisa que eu escrevi num final de ano, assim, um texto que eu achei muito interessante, que eu falava assim, olha, eu não quero que você tenha um feliz ano novo, eu não quero que você tenha um ano feliz, eu quero que você tenha um ano com sentido, porque aí, se você realmente buscar um sentido, se ele tiver uma razão, se ele for produtivo, se ele for um ano dedicado a outra pessoa, dedicado a uma obra, dedicado a algo maior do que só o seu contentamento pessoal, aí você vai ter contentamento pessoal. É por isso que você sempre vai desejar que o próximo ano seja melhor. Tipo, se você vão ter umas pessoas um pouco mais esclarecidas que vão entender, tipo, cara, o ano não vai ser melhor. Porque, sabe, porque o que faz mesmo o ano ser melhor, assim, você não pode controlar, claro, tipo, vai, questão Lula ser eleito, você não pode controlar uma crise econômica, mas você pode controlar, tipo assim, alguns aspectos da sua vida e viver em função dela, só que, cara, ainda assim... O que você pode controlar é como você encara Sim, as situações adversas da sua vida, né? Sim, e isso te gera uma felicidade. Só que falar disso assim, é um absurdo pras pessoas. Falar disso, tipo, aqui no Brasil, você falar pra pessoa assim, cara, tenta não, sei lá, fazer menos sexo, sabe? Tipo, é um absurdo. Você lembra o que aconteceu naquele carnaval, na época que o Bolsonaro, acho que foi 2019? Fala Teve o que uma aconteceu. campanha, o cara não lembra. A Damares, que era ministra da família, eu acho, uma coisa assim, direitos humanos. Direitos sei lá. humanos. Ela fez ali uma campanha contra o sexo infantil próximo do carnaval. Uhum. E aí, não sei porque eu falei aborto, mas ela fez essa campanha contra o sexo infantil, literalmente isso. E cara, fizeram um escarcéu sobre isso. Sendo que quando a gente volta, por exemplo, alguns anos atrás, quando eles estavam fazendo uma campanha contra a AIDS, por exemplo, uma das precauções era basicamente falar assim, reduza parceiros, ou seja, faça menos sexo, faça com menos pessoas. E é um absurdo as pessoas acharem isso. Como é possível que o governo quer que eu não faça sexo, não sei o que lá. Cara, assim, a vida não é essa coisa preta e branca que tipo, sabe... se você fala pra pessoa, vai com calma, você tá falando pro cara, se converta, vire cristão, vire padre, vire freira, nunca mais tenha uma vida de prazer, sabe? É só ordenar os prazeres, sabe? É uma mesquinhez que nós vemos, assim, como nós estamos falando, de a gente achar que alguém te deve felicidade e que você deve ser feliz. Por que você deve ser feliz? O que você faz pra ser feliz? Sabe, tipo assim... Uhum. Eu lembro de uma vez, acho que eu nunca contei essa história pra você, eu tava no ensino médio e uma colega, ela tinha acabado de ter um filho. E ela conversava com a gente, ela sentava perto da gente. E eu lembro que ela tava meio assim, porque meu namorado e tal, não sei como lidar com ele, eu não sei se a gente termina, se a gente fica, que era o pai do menino. E eu falei, cara, eu acho que você tem que parar de pensar um pouco o que é melhor pra você e pensar o que é melhor pro seu filho. Silas, eu fui ovacionado. Cara. O pessoal, como assim não? Ela tem que ser feliz e não sei. Cara, tu fez um filho, cara. Sexo é uma coisa tão importante que gera uma vida. Sim. É uma coisa tão complicada, uma coisa perigosa, de certa forma, que, assim, sexo é questão de vida ou morte. Então, no caso, vida, né? Exato. E um dia, assim, se essa pessoa um dia amadurecer, o que é difícil no Brasil, mas se você chegar num ponto de amadurecer de verdade, você percebe que, cara, esses momentos de mesquinhez, de fato, o que isso vai trazer de bom pra você, tirando essa satisfação momentânea, sabe? Eu tava vendo, sabe, eu não sei se você já viu, mas tem uma música que fala assim... I can buy myself flowers. É da Miley Cyrus. Sim. I can buy myself flowers. Sim. Eu gosto dessa música. Você sabe que ela é meio que uma resposta a uma música do Bruno Mars, né? Que meio que ele tá falando assim, eu vou, pra mostrar que eu te amo, eu vou comprar flores, eu vou andar de mãos dadas, vou te levar pra dançar e eu vou te amar. Ah, é? E aí a música é meio que ela falando assim, mas eu posso comprar flores pra mim mesma, eu posso pegar na minha própria mão, eu posso me levar pra dançar e você nunca vai me amar da forma como eu me amo. Cara, eu até salvei porque eu acho que eu vou até criar uns conteúdos pra minha página baseado nisso. O quão mesquinho é isso, cara?
Beleza, imagina o quão patético é você comprar flores pra você mesmo. Flor é um presente, você compra pros outros. Imagina o quão patético é alguém andando na rua assim com as duas mãos juntas, assim, ó. Não, Quão mas ridículo é isso? eu não sei, eu vou defender um pouco essa questão que... Não acho que é o que ela tá pensando, mas eu acho que você tá indo pelo lado errado, porque nesse sentido a gente pode ser o próprio causador da nossa felicidade. Ela... Sim, a gente Não tá pode. Não, a gente tá falando no sentido da sua alegria não depender de outra pessoa. Mas se a gente for falar, na verdade, Mas a nossa alegria... Eu puxo o gatilho pro eterno ou você quer fazer alguma construção? É porque é o seguinte, ela não entende a diferença de alegria e felicidade. O ocidental moderno não entende isso. Ela acha que ela vai ser mais... Ela acha que é a mesma coisa. Então ela acha que, tipo assim, se ela for ela mesma comprar flores pra ela mesma, se ela andar de mãos dadas com ela mesma, se ela se levar pra dançar, ela acha que ela vai ser feliz, assim, tipo assim, beleza, você pode ser feliz por uma noite, mas quando tudo acabar, quando você estiver velho, quando você perceber que não tem ninguém na sua casa, entendeu? Cadê a sua felicidade? Isso não é felicidade, isso é alegria momentânea. E ela não, só que ela não sabe a diferença entre um e outro. Agora, por que então, digamos assim, por que você acha que uma pessoa que usa tantas drogas assim realmente é um referencial pra criar música, sabe? Tipo assim, realmente é uma pessoa que vai criar uma música que vai ser o exemplo, porque as pessoas precisam seguir, sabe? Isso que me deixa um pouco confuso com a arte moderna, sabe? A gente acha que os músicos vão ser maduros, assim, mas são pessoas completamente drogadas, pessoas que, no mínimo, têm uma vida muito triste. E o que eu quero dizer é isso. Não existe felicidade sozinho. Não existe felicidade onde você não se dedica a algo maior do que você mesmo. Porque isso é pura mesquinheza. Olha como mesquinha ela é. Ela quer comprar um presente pra si mesmo. Pode ser flores, pode ser chocolates, pode ser um videogame, pode ser qualquer coisa, mas tudo é pra ela mesma. Ela vai se segurar. Olha com. É interessante, eu vou fazer uma análise psicológica disso. Segurar na própria mão. O que é segurar na mão? É mostrar um laço, amizade. O laço, quando você segura na sua própria mão. É uma questão de segurança, não? É um laço, sim, mas laço, compromisso, segurança, tudo andam juntos, né? Ela tá segurando a própria mão, assim. Quer dizer, eu confio apenas em mim mesmo. Eu preciso apenas de mim mesmo. O meu compromisso é só comigo. Cara, onde você termina, você vai terminar triste, sozinho, isolado dos outros, sem ninguém assim para compartilhar felicidades, sem ninguém para você viver, entendeu? Se você chegar à idade adulta, que a maioria das pessoas nem querem isso, a velhice, né, no caso, que a maioria das pessoas nem querem isso, você vai ser aquele cara que fica isolado num asilo comum e que ninguém visita e que, tipo, sabe, percebe que a vida dela não valeu de nada no final das contas. Por quê? Porque ela viveu para si mesma. É isso, entendeu? Isso é um padrão, assim, parece, né? Eu acho que não só no Brasil, mas sobretudo, especialmente no Brasil. As pessoas têm essa visão, de felicidade, digamos assim. Exato. Se eu falar isso pra alguém, assim, eu acho que uma vez eu comentei sobre isso, assim, cara, você nunca vai ser feliz enquanto você estiver buscando sua própria felicidade, tipo, as pessoas acham que você é maluco. Acho que você, tipo assim, então eu vou viver dependendo de outro, de macho, não sei o que, cara, não... Esse que é o problema. Quando as pessoas se importam com a opinião dos outros, eles acham que é tipo assim, tem que ser a opinião de alguém externo, alguém de fora, alguém que não te conhece, sabe? Nunca é tipo assim a opinião do seu pai, da sua mãe, das pessoas que te amam, assim, que estão ao seu redor, que realmente querem o seu melhor. É sempre uma coisa muito externa, muito distante, assim. Porque é tudo falso, tudo raso. A nossa família, em geral, já é meio que são pessoas conquistadas. No sentido de pessoas cativadas já por você. Porque assim, talvez, não sei se eu vou conseguir traduzir o que você tá falando, mas assim, os seus pais, as pessoas ao seu redor, elas vão te amar e vão querer estar com você exatamente pela sua própria existência ali deles. Sim. Por você existir na família deles. Sim, mas é a questão de, tipo assim, é um amor que já está lá, sabe? Eu acho que é fácil, você um já existia fácil. Antes de você existir. Sim, é um amor que já estava lá. E eu acho que atrai mais as pessoas um amor que tem que ser conquistado. Não um amor, né? Mas aplauso, eu acho que é o que as pessoas mais procuram, né? Então, assim, uma coisa é sua família reconhecer que você fez alguma coisa grandiosa, ou sei lá. E outra coisa é, tipo, o mundo perceber isso, né? Pessoas que não tem nada a ver com você. Então deve ter alguma coisa aí. Talvez você possa até falar melhor, assim, alguma coisa. Eu acho que a diferença, assim, quando é uma pessoa de fora, quando é uma pessoa
externa é um pouco mais narcisista, porque assim, os meus pais sabem que eu sou uma pessoa mesquinha, se eu sou uma pessoa mesquinha. Sabem se eu sou uma pessoa, se eu sou inseguro, sabe? As pessoas que estão ao meu redor, elas sabem se eu sou assim ou não, quem eu sou de verdade. Quando eu tô falando com o outro, eu posso ser outra pessoa. Eu posso ser o Silas do trabalho, por exemplo, eu posso ser o André do trabalho, que é o cara que é super proativo, que é super preocupado, super dedicado. E então, assim, as pessoas podem ver só o melhor de mim. Eles podem ver o quê? A imagem que eu criei. Eles podem amar a imagem que eu criei. Na sua família, não. A sua família, tipo assim, se ela vê um seu chefe falando, pô, como você é um cara preocupado, hein? Elas vão olhar pra você, no fundo, as pessoas da sua família podem virar e falar assim, quem dera ele fosse assim, então, de verdade. Quem dera isso não fosse só uma maquinação, só uma persona, não fosse quem ele realmente é. Entendeu? Imagina, quem dera ele realmente fosse isso que você está falando. Porque ela conhece a sua alma por dentro. No fundo, tudo é um exercício de vaidade, cara. Tudo é um exercício de narcisismo, né? Como a gente tinha falado no outro podcast. Acho que isso entra um pouco na parte da cobiça, mas deixa eu só encerrar a parte da luxúria um pouco do livro. Um dos argumentos que ele utiliza é que os povos indígenas de certas regiões do Brasil, principalmente os que estavam ali quando os portugueses chegaram, eles eram povos extremamente sensuais. Eles gastavam muito tempo da vida deles fazendo sexo, ainda mais o povo Tupinambá, que ele cita como que é o povo mais sensual de todos. E ele coloca isso, mas ele não colocou exatamente como foi medido esse dado, mas ele falou sobre relatos de pessoas que morreram de exaustão, de tanto fazer sexo. E ele faz uma diferenciação entre os portugueses que vieram para cá e os ingleses que foram para América, né? Porque eles chamaram muitos homens para vir para cá sem entender que tipo de pessoa, que tipo de português eles estavam trazendo para viver no Brasil. Então tinham muitas pessoas fracas de espírito. Sim. E muitos deles se impressionaram com as índias peladas e aquilo, e começaram. Tem relatos de pessoas que começaram a participar das tribos de certa forma assim, que eles largaram a vida deles de português e passaram a viver como os índios na tribo, participando dos rituais deles, porque ficaram muito deslumbrados com as mulheres que ficaram muito deslumbrados com essa luxúria exacerbada. Uhum. E ele vai falar sobre os ingleses quando chegaram nos Estados Unidos, nas Américas, né, nos Estados Unidos, que eles eram pessoas mais cristãs, e quando eles viram que tipo de povo que eles estavam lidando, que era um povo violento, segundo os relatos dele, né, não vou fazer se isso era verdade ou não, mas era um povo também luxurioso. Então eles falaram, olha, tem que ser pessoas específicas para vir para cá, pessoas que nós sabemos que vão ter mais domínio próprio, e teve uma obrigação dos homens que estiverem aqui de estar sempre se confessando com o padre da época, e frequentando os cultos, né? Então eles tiveram uma preocupação maior com essa luxúria brasileira. E sobre o que a gente estava falando sobre a cobiça, né? Luxúria brasileira, né? Mas luxúria... digamos assim, primitiva. Lucrécia não é exatamente uma mulher fiel. Já se deitou com padeiro, leiteiro, açougueiro, merceeiro, quitandeiro e até com peixeiro. Por isso a geladeira está sempre bem abastecida. Os boatos da vizinhança já chegaram até os ouvidos de Janjão, mas ele não se importa. Sua única preocupação é comprar uma geladeira maior. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu pai de Deus! Oh, Brasil! Meu Brasil brasileiro, meu mulato, vem cantando no meu Não sou nada, não sou nada, não sou nada. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos,
que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? O segundo capítulo dele é o da cobiça, o segundo capítulo desse ensaio sobre a tristeza. E nesse momento eles vão falar um pouco sobre como os espanhóis, os portugueses, os holandeses, franceses, todos que estavam aqui na terra do Brasil nos primeiros anos da colonização, como eles estavam vendo coisas maravilhosas, como eles estavam vendo as palmeiras, eles estavam vendo as paisagens lindíssimas. E a maioria deles ficava escrevendo só sobre as riquezas. Eles estavam vendo coisas maravilhosas, mas eles estavam preocupados com o ouro. E o Paulo Prado ele vai citar que nem tinha tanto ouro assim no Brasil, mas assim, foi uma propaganda em massa tão grande de que aqui era terra, chamavam, né, de terra prometida, e aqui eles encontrariam ouro e ficariam ricos, e não tinha tanto ouro assim no Brasil, e a maior parte dessa cobiça pelas riquezas, ela era ilusória. Sim. E isso ele começa a fazer a construção também, né, de como isso afetou o imaginário popular e criou essa tristeza, porque eles estavam muito deslumbrados com um objeto que não era real, que eles nem sabiam se estava ou não estava lá, então eles ficam meio que correndo atrás do vento mesmo, né? Sim, sim, você vê como isso é uma questão de ganância e como isso acontece até hoje, tipo assim, poucas pessoas têm aquele plano de tipo, eu vou, olha só, tô falando de, poucas pessoas têm um plano de eu quero enriquecer, eu quero, sabe, construir ter um negócio próprio, esse negócio crescer e um dia eu ser rico e ter dinheiro, ou então vou ganhar o dinheiro, vou guardar e investir pra tentar conseguir a mais, mas todo mundo quer ficar milionário. Todo mundo quer assim, ser muito rico, todo mundo quer passar, é tipo assim, aquela coisa ilusória, que o ouro vai estar lá, é só eu ir lá e buscar e pegar. Hoje em dia um pouco mais, as pessoas usam tipo tigrinho, né? Hoje em dia as pessoas pensam ou muita gente quer participar de golpes. Eu tava vendo até um vídeo, o cara explicando como no Brasil é muito difícil enriquecer e o caminho mais rápido para o enriquecimento é realmente dando golpe nas pessoas. Por isso que tem tanto golpe por aí. Ah, mas é só no Brasil? Acho que em todo lugar. É muito mais fácil ganhar dinheiro dando golpe nos outros, aplicando assalto. A questão é que, tipo assim, nos Estados Unidos ou em outros países que você tem um livre mercado, você tem uma liberdade econômica maior, você consegue enriquecer de outras formas. Sim. No Brasil é impossível. Não tem como você enriquecer de outra forma. Assim, o caminho que as pessoas geralmente falam sobre como você enriquece é ganhando, é sendo um empresário. Agora, ser empresário aqui nesse lugar é um inferno, cara. Não tem como. Você vai trabalhar 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você não vai mal se sustentar até um milagre acontecer, você conseguir um pouco mais de dinheiro, mas enriquecer mesmo, ninguém enriquece. Eu descobri há pouco tempo que o Luciano Hang, ele não é velho. Ele só é acabado mesmo. Ele tem 40 e poucos anos. Ele não é jovem, né? Mas ele não é velho. E você vê como que pra ficar rico destrói a pessoa, ele é muito feio. Sim, e quando você chega quando você chega num degrau assim de riqueza, você vai ter que pedir dinheiro pro Estado em algum momento. O Estado é gigantesco, todos os ricos fizeram isso. Você viu, o Santos fez isso. Como é o nome daquele cara lá, Ike Batista? Ike Batista, todo o dinheiro que ele tem veio do Estado, cara. O Estado deu pra ele, porque fala que o cara é o grande magnata brasileiro. Caramba, ele recebeu tudo do Estado. Luciano Hang, mesma coisa, pediu dinheiro pro governo. Entendeu? Todos os empresários comem na mão do Estado. É por isso que o Brasil não é um país capitalista, ele é um país socialista, tá? Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Aqui de dentro, né? Foi um pouco sobre isso. Aqui de dentro é talvez um absurdo, né? A gente falar isso, mas quando você vai ver jornalistas conversando, explicando como funciona a economia brasileira para alguém que é da Suíça, para alguém que realmente vive o capitalismo, um americano, eles não falam, não, vocês não são social-democratas. Vocês não são social-democratas, vocês são socialistas. Social-democratas somos nós. Sim. O Morgenstern, né, que ele tinha um amigo... Ele escreveu para uma revista suíça, né? Ele estava escrevendo para uma revista suíça e ele estava falando sobre o FHC, né, o Fernando Henrique Cardoso, para quem é burro, e falando que ele era um social-democrata, né? Para quem é burro.
Porque ele se definia como um social-democrata e É tudo por mais. essas e outras que as pessoas acham que nós somos soberbos, Silas. Ah, é verdade. Desculpa, gente. Falando dele, enfim, social-democrata. E aí ele falou assim, cara, ele mostrou pro o editor lá, o cara falou assim, velho, não dá pra colocar como social-democrata, não é social-democrata. É social-democrata é o que a gente vive aqui na Suíça, vocês são socialistas mesmo. Mas é só você pensar, você quer ver uma coisa? É igual, você sabe que o... Como é o nome do vice do Collor que ficou no lugar dele? Depois que o Itamar Franco. Itamar Franco, você sabe que Brabo, tá? Você sabe que ele... Existe Fusca 94 por causa dele, né? Fusca, eu acho que parou de produzir, se não me engano, em 89, se não me engano. Mas, tipo assim, o Fusca é um negócio que parou de produzir nos anos 80, por aí. E aí hoje existem Fuscas de 94, que é o Fusca de Itamar. Olha só. Ah... Ele, basicamente, chegou pra indústria... Eu não sei direito essa história e quem for mais... Pesquisa aí depois, vocês. Mas, basicamente, ele fez com que a Volkswagen começasse a produzir de novo o Fusca. Ele reapresentou, tem um comercial dele. Ah, olha só, tem um carro confiável, um carro que nunca vai te deixar na mão, um carro que é a cara do brasileiro. Aí ele tira assim e é o Fusca de novo. Basicamente, ele lançou o Fusca. Esse tipo de coisa nunca aconteceria, tipo, nos Estados Unidos, na Inglaterra... Entendeu? Na Holanda, porque lá é na Suíça, lá é capitalismo de verdade, sabe? O Estado não tem esse poder de chegar e falar o que uma indústria vai produzir ou não. Não, o que mais acontece é o Estado salvando empresas que estão presas à falência, né? Tem inclusive uma lei que eles utilizam. Mas enfim, sobre o que estávamos falando? Cobiça e dinheiro. Ah, então tá tudo ligado, né? Por um momento eu pensei que a gente tinha saído do tema. Não. Aqui nós estamos maquinando. Quais são os outros capítulos do livro, André? O terceiro é da tristeza, eu não lembro muito o que ele falava, faz tempo que eu li. Mas o último é o do romantismo. Brasil, 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 Brasil. Às 3h, houve um episódio que chegou ao patético, raiando pelo sublime. Eis o caso. Na tribuna, um orador falava não sei de que ou contra quem. No seu fervor, babava fisicamente. E súbito soluça. Quem for brasileiro, que me siga. Pulou do palco para a plateia. Imaginei que, no mínimo, ia assaltar o poder ou decapitar pessoalmente Maria Antonieta. Mas ninguém se mexia. Fez-se um silêncio de rebentar os tímpanos. E o orador avançava em passadas épicas. Ele presumia que hordas ululantes iriam acompanhá-lo. E repito, ninguém se mexia. O que falar sobre, né? O que dizer sobre o romantismo? É também o romantismo. Eu lembro que eu acho que a gente comentou em algum podcast que o romantismo ele é meio que como ele é uma revolta contra a realidade, né? Na verdade. Porque assim, eu comentei, eu acho que em algum podcast, eu não lembro qual. Não lembro inclusive se saiu esse podcast, mas que quando eu comecei a ler literatura, eu só lia autores românticos, né? E eles falavam sobre o amor, assim, sobre as mulheres, como elas eram lindas, como elas pareciam anjos encarnados e tudo. Ah, nós falamos no podcast 5. Ah, sim. Quando a gente falou sobre o jovem Werther. Ah, então, beleza, sobre isso. E aí eu achava que realmente as mulheres eram mais bonitas naquela época e não eram, né? Hoje em dia são mais. E aí eu fiquei pensando assim, cara, mas é porque é sobre isso, tipo assim, essa revolta contra, não o que existe, mas o que poderia ser, sabe? Tipo assim, o que eu gostaria que fosse. É uma revolta contra o que não é. É, o que não é. Então, assim... Eu falei sobre o Retrato de Dorian Gray. Não falei no último podcast. Eu acho que é um bom exemplo disso. Retrato de Dorian Gray é um romance muito bom, inclusive, do Oscar Wilde. Já é numa fase que nós podemos considerar realismo, né? Onde começaram as críticas ao romantismo. E o que acontece? Dorian Gray, ele é um menino muito bonito, que é amigo de um intelectual chamado Lord Henry. E como que era o nome do pintor? Você lembra? Não. Basil. É o Basil, né? E de um pintor, o Basil. No começo do livro, o Basil tá pintando um quadro do Dorian. E quando ele termina e apresenta esse quadro pro Dorian, ele fica muito nervoso. Porque ele vê aquele quadro muito bonito e ele vê aquele quadro belíssimo. E ele fica irado porque ele pensa consigo mesmo, eu vou envelhecer, esse quadro não. E ele tenta destruir o quadro, se não me engano, ele pega uma tocha, né, e tenta queimar o quadro, ele amaldiçoa o quadro de certa forma.
Mas ele faz meio que uma oração, não exatamente pra Deus ali, né? Uma oração que parece mais feita para o diabo, mas pedindo assim pra que ele não envelhecesse, mas o quadro sim, né? Tipo assim, ele falando, não, eu nunca quero ser velho, nunca quero que meu rosto se deforme, não quero ser, sabe, sofrer com as máculas do tempo, nem nada. Então eu quero, tipo, ele meio que faz uma oração assim, meio que um pacto que ele faz, digamos assim, com o diabo pra que ele nunca envelheça, né? Exatamente. E o Lord Henry, que é um dos amigos dele, ele é um hedonista, né? Ou seja, a filosofia que acredita nos prazeres... Como que a gente poderia fazer uma definição exatamente do hedonismo? O hedonismo, assim, é a ideia de que a busca pelo prazer imediato é o sentido da vida, né? Então, buscar o prazer imediato, o prazer próprio, a alegria, o contrário do que a gente está falando até agora, basicamente, entendeu? A felicidade está nessa experiência pessoal sua, no prazer pessoal seu. É você viver só para ser feliz, digamos assim. Exatamente. E o que acontece? O Dorian, com o passar do romance, ele começa a se dar os prazeres do sexo e da bebida, e ele começa a agir feito um canalha, e com mais ele se corrompe a própria vida dele, o quadro vai apodrecendo, o quadro vai ficando mais velho, né? Essa questão do romântico, de ter essa revolta contra a realidade, de não compreender, na verdade, a realidade, e se revoltar porque eu vou envelhecer, porque aquilo, e se revoltar porque o mundo não é exatamente como ele gostaria que fosse. Então, como a gente citou no outro podcast, o jovem Werther, que ficava muito triste, porque eu tenho que trabalhar, eu não posso comer a mulher do meu amigo porque ela já é compromissada. Sim. E é esse tipo de coisa que acaba também gerando... Isso tem muita influência ocultista também, como a gente já falou sobre o hedonismo. Como, por exemplo, tem um livro que eu ainda não li, mas o Paulo Prado ele cita algumas passagens, que é a Escola Byroniana no Brasil. Byron, né, aquele poeta do romantismo, que muito da noção que a gente tem de vampiro hoje são coisas que eles pegaram do Lord Byron, assim, influências dele, uma coisa um pouco afeminada e de viver no... O que foi? Não, eu lembrei do Entrevista com o Vampiro. Ah, sim. Bom filme, inclusive. Bom filme. Uma viadagem aquele filme, cara. É bom. Como eu ia dizendo, Lord Byron, ele tinha poemas falando, um dos mais famosos, né, Uma Taça Feita de um Crânio Humano, que é um poema muito bom, inclusive, tá? Acho que o Lord Byron é o que melhor existe no romantismo. E nas faculdades aqui do Brasil, ele diz especificamente da Faculdade de Direito de São Paulo. No século XIX, a Faculdade de Direito de São Paulo ela era considerada a melhor do mundo, né? E os estudantes de lá, por influência do romantismo, acabaram ficando com certas loucuras, para ser mais sério. Mas por essa influência de mexer com o ocultismo, eles começaram a praticar alguns rituais. Então tem até relatos de alguns estudantes que se juntaram e uma menina que voluntariamente quis ser enterrada viva num caixão, como uma espécie de um ritual byroniano. Mas ele vai fazendo uma construção de como esse tipo de coisa também afeta o povo brasileiro e como isso afetou a juventude que teve esse ódio pela realidade. Como a gente tá falando, né, sobre a sensualidade, sobre a cobiça, acaba voltando nesse ódio da realidade, de a gente não compreender o que é esse mundo, e a gente não compreender que as pessoas não devem felicidade pra gente, que há coisas além das cobiças, dos prazeres. Sim, uma coisa, a gente tinha comentado no último podcast que a gente gravou, que eu não sei qual que é a ordem que vai sair, mas a diferença entre você ser conservador e você ser revolucionário. E assim, é engraçado porque como você pode colocar pessoas tão adversas, tão contrárias, meio que no mesmo balaio de revolucionário pela forma de agir, né, de romper com o status quo, por exemplo. E eu acho que uma grande diferença entre algo ser satânico e algo ser, digamos assim, libertador. E o problema e o ódio realmente do satanismo, a pior coisa do satanismo, a pior coisa
de tudo que é anticristão, anti-Deus, entendeu? O contrário à verdade, é porque ele confunde essas duas coisas. É porque o que é libertador é aquela ação que realmente rompe com o status quo. Ela pode romper com o status quo, só que ela vai em direção ao bem supremo. E o que é satânico é aquilo que destrói o bem supremo, que é aquilo que mais se afasta disso. Entenda assim, igual no Jovem Werther, por exemplo. Por que eu acho que o comportamento... Não que o Jovem Werther seja satânico, ou até porque o Goethe era um cristão, né? Ele era luterano. Mais ou menos. Ele foi criado como luterano. É que no final da vida dele ele tá meio que fundando a seita dele, né? Mas normal, tem essa parada. Normal. Todo grande escritor funda a própria seita dele. Tá, ele realmente foi... Mas quando ele escreveu o Jovem Werther, ele era cristão? Não sei. Era já. É que é no começo da vida dele. Foi a obra do começo da vida dele, né? Mas que Tolstói também, né? Fundou a própria seita. Fundou o tolstoísmo. Deixa pra lá. Enfim, eu ia pro comentário. Ia desviar o assunto. Mas assim, o que torna o Jovem Werther satânico nesse sentido? Cara, ele não quer... é um fato assim, ele ama essa mulher, mas provavelmente se ela fosse solteira, ele não ia chegar nela. Ele não ia, ter esse desejo tudo. É o fato de romper, é o fato dela de ser proibido, do fato de ser errado, que torna a coisa boa. E é uma coisa que as pessoas precisam ter essa noção. Desejar algo por algo ser ruim só por romper, é uma coisa meio freudiana, né? Freud tem essa ideia que, o sexo só é prazeroso só é verdadeiramente prazeroso quando ele é errado, quando ele é um tabu que é quebrado, mas não tem nada mais satânico que isso. Coisa meio criminosa também, né? Sim. Porque você as pessoas pensam nisso, questão de traição, mas, qual que é a diferença de você fazer isso com um animal, com uma criança, com um ser desacordado, com alguém que não quer? Entendeu? É basicamente... E assim, não sei se vocês sabem, mas abusadores, pessoas que fazem isso, o prazer deles está na pessoa se brigar, não querer, no fato dela... Se uma mulher for abusada e não brigar pra sair, o cara provavelmente vai matar ela, ele não vai continuar com aquilo. Entende? Porque o problema é o mesmo princípio, fazer algo que ele não pode fazer. E eu queria falar um pouco sobre a corrupção do homem. Eu pensei em duas obras interessantes para falar sobre isso, que é Macbeth e Meninas Malvadas. Não, mas calma, vai fazer sentido. As duas igualmente relevantes para a cultura mundial. Igualmente relevantes para a cultura mundial. Não, mas eu acho que a questão da corrupção, ela começa sempre com coisas pequenas, até você ir indo mais profundamente na lama, né? Então, Macbeth, ele começa matando o rei, né? Macbeth começa matando o rei a qual ele era fiel, né? O rei dele. E depois, não só o rei que ele vai ter que matar, ele vai ter que matar o outro parceiro dele, que também poderia chegar ao reinado, poderia atrapalhar a vida dele de rei, depois ter que matar o filho dele. E, por exemplo, nas Meninas Malvadas... A Tiffany. Eu não lembro o nome de nenhuma personagem. Mas a Ashley. Como que é o nome da atriz? A ruiva? O pessoal deve saber. Lindsay Lohan. A Lindsay Lohan. Ela começa querendo só, agir um pouco de maneira um pouquinho assim corrupta, um pouquinho... Ela quer ser a abelha rainha. Ela começa agindo feito as Plastics, né? As Meninas Malvadas. E ela começa a viver com elas e ela começa a elas acabam se corrompendo com aquilo e se tornando aquilo. Sim, mas ela começa com coisas pontuais, né? Vou me vestir como essas meninas, vou falar como são essas meninas, mas depois ela começa, mas essa menina traiu o namorado dela, então eu vou fazer ela se ferrar e eu vou espalhar mentira sobre ela, e depois quando ela vai ver, ela acabou se tornando a pessoa que ela odiava. Meninas Malvadas é um bom filme, tá? Ele é tal qual o Macbeth. Quando eu falei sobre Fallout aqui, eu falei sobre um personagem que era... Aí o cara vem com... Não, tal qual o Macbeth, a personagem da Lindsay Lohan, o roteirista dos Meninas Malvadas. Eu vou falar sobre Dark Souls então, se você continuar com esse papo de... O roteirista de Meninas Malvadas, ele fez uma análise sobre a corrupção humana, né?
Ele fez a barbarilhadora fala do Macbeth, qual que é a palavra que ela usa? Ela fala que é quando Shakespeare ele tá fazendo uma investigação sobre a corrupção humana. Então acho que Meninas Malvadas é um bom exemplo disso. Tem outro. Talvez a gente possa cortar isso aqui inteiro que eu falei. Eu vou falar agora sobre Dark Souls, que você falou de Meninas Malvadas aqui. Porque o grande Rei Gwyn corrompeu realmente a primeira chama, e aí o seu papel é ou acabar com a primeira chama e se tornar o Lorde das Trevas, ou você se tornar o novo Rei Gwyn. Tudo bem. Acabei. Não, tô brincando. Acabou? Não tem nada, não vou comentar. Bom, é isso. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro com os meus apontamentos sobre Meninas Malvadas. Eu acho que a gente já conseguiu resumir bem o livro. Leiam o livro do Paulo Prado. O nome dele é Retrato do Brasil. A versão que eu tenho eu peguei na Feira da USP, eu acho. É pela LPM. O PDF é de graça, tá, gente? Nos sigam nas redes sociais. Você nos encontra como @SMPodcast. Nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso programa. Deixe sua curtida, deixe sua avaliação do programa. E, principal, deixe seu comentário sobre alguma dúvida, sobre algo que você discorda da gente. Seria interessante também. Elogios, por favor, que eu tô precisando de alguns elogios. Porque a minha felicidade depende dos elogios dos meus ouvintes. A minha também. Eu menti desde o começo do podcast. Bom, então, leia as obras que nós recomendamos, né? Então, eu vou fazer uma recomendação. Macbeth, Paulo Prado, só pra fazer uma recapitulação. O Retrato de Dorian Gray. Posso fazer Jovem Werther não precisa. E Meninas Malvadas. Tá, deixa eu fazer uma... Meninas Malvadas é melhor do que o Sofrimento do Jovem Werther, mas vocês não estão preparados pra isso. Eu quero fazer uma recomendação pra você entender um pouco sobre como a psicologia do sentido. Você teoricamente tem que ler o Viktor Frankl. E aí as pessoas sempre falam sobre Em Busca de Sentido, e realmente é um livro muito bom. Só que eu recomendo, na verdade, que você leia Psicologia e Humanismo, do Viktor Frankl, porque é uma análise, ele faz mais análises culturais nesse livro, então eu acho mais interessante para as pessoas que querem entender um pouco mais dessa relação da cultura que a gente falou sobre o hedonismo e sobre o sentido da vida, sobre essas questões existenciais do Viktor Frankl. É um livro muito bom sobre isso. Isso. Mas de todas as leituras que nós recomendamos, a mais importante é que você assista As Meninas Malvadas. Eu acho que é o resumo de todo o nosso podcast, de todas as coisas que nós citamos aqui. Tá. Eu quero só fazer uma última recomendação. Um grande abraço, tchau! Leia a Bíblia e faça... Tchau. Que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar